O forte da palavra de Deus é que ela não esconde o erro de ninguém. Nós vemos o erro de Gideão, consequentemente seu filho, e nós vamos seguir lendo a Bíblia e você vai perceber isso. A Bíblia não esconde o erro das pessoas. Normalmente um livro autobiográfico ou uma biografia de alguém, ela vai enaltecer a pessoa, né? E a Bíblia não. Ela fala os acertos, mas também fala dos erros. Porque a Bíblia serve como uma referência para nós não cairmos nos mesmos erros que esses caíram, venhamos hoje cair também. Vamos pedir a direção? Meu Deus, o Senhor está nos dirigindo para que não venhamos cometer os mesmos erros que esses no passado cometeram. Por isso que o Senhor disse, sede perfeito porque eu sou perfeito. Nós buscamos a tua justiça, teu reino. E para entrar nele, meu Deus, nós buscamos fazer o que está correto. Por isso estamos meditando na tua palavra para buscarmos fazer a tua vontade. Abre o nosso entendimento. Em o nome do Senhor Jesus eu peço isso. Amém. Juízes 10, versículo 1 diz, e depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim. E julgou Israel 23 anos, e morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, Gileadita, e julgou Israel 22 anos. E tinha este 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinha 30 cidades, a que chamavam Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camom. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram ao Senhor e não o serviram. O comentário do versículo 6 diz assim, Israel idolatrou no mínimo 7 diferentes falsos deuses, de nações que haviam sido vencidas pelo Senhor e entregues em suas mãos. Isso mostra que quando a pessoa perde a visão espiritual, ela se curva às piores imoralidades e corrupções. Por isso não é difícil ver entre aqueles que abandonaram a fé a prática de atos até piores do que antes da sua conversão. E de fato, Deus já havia alertado o povo a esse respeito para eles eliminarem aquele povo da terra, para eles não caírem num laço, mas estão caindo. Quer dizer, enquanto havia um juiz, e esse juiz então se mantinha na fé, ele levava a nação também à fé, mas quando então esse juiz morria, acabava. O povo se voltava para outros deuses. Na verdade, vamos voltar hoje para os dias de hoje, A pessoa que não nasceu de Deus, ela é nascida da carne. E o nascido da carne, ele não consegue vencer as suas vontades, Ele termina realizando todos os seus desejos, o desejo do seu coração. E aí já era, ele perde completamente a chance de vir a Deus, No caso do povo de Israel foi exatamente isso, eles não tinham temor, então eles trocavam de Deus, como troca de roupa. No 7, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel e vendeu-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Comentário dos 6 e 7. A ira do Senhor. Novamente a nação de Israel se esqueceu do Altíssimo e voltou a pecar contra ele, servindo a outros deuses. Por isso foi entregue, mais uma vez, nas mãos dos inimigos. No desespero da dor e do sofrimento, o povo reconheceu o seu pecado e confessou e o abandonou. Da mesma forma, há pessoas que só buscam a Deus quando se encontram em apuros. Elas podem até possuir fé, mas não assumem um compromisso sério com o Eterno, como fazem aqueles que se casam com Ele. Ao contrário, tal qual aqueles que preferem um relacionamento descomprometido, tratam-no como amante, não como marido. Assim, não se dispõem a servi-lo de todo o coração e tampouco consideram a sua palavra. Então, esse é um erro que o povo cometeu e que nós podemos cometer nos dias de hoje também. Estamos servindo a Deus, mas podemos trocar a Deus, trocar o altar que servimos a Deus pelo altar para servir as nossas vontades, a vontade da nossa carne.
ou a vontade de alguém, de coisas e pessoas. Facilmente isso acontece. O 8. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram os filhos de Israel. 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Então foi muito tempo, né? 18 anos eles se deixaram levar por aquela situação. Quer dizer, eles foram se conformando com os problemas. No 9. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de modo que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, visto que deixamos o nosso Deus e servimos aos Balaíns. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura, dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos moabitas que vos oprimiam, quanto a mim clamaste, não vos livrei das suas mãos? Contudo vós me deixaste a mim e serviste a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide clamai aos deuses que escolhestes, que ele vos livre no tempo do vosso aperto. Ah, gostei da resposta, né? Já que buscando a Deus, eles abandonaram, agora que está tudo bem, né? Agora eu estou cantando, estou feliz, agora eu vou servir esses deuses. Mas na hora do aperto, na hora da aflição, eu vou falar com Deus e Deus fala assim: olha, vai clamar a eles, eles não são seus deuses? Vocês não trocaram eles por mim? Vai lá clamar a eles. Realmente, às vezes dá uma raiva, mas é o que o ser humano faz. Depois ele não entende por que a vida dele corre tão mal. E aí vem aqueles que dão a desculpa: se Deus existisse, ele veria o sofrimento do ser humano. Não, ele vê, mas você veja que ele permitiu. Ele não ficou insistindo com o povo: olha, vocês estão me trocando. Não, eles trocou. E Deus não pôde fazer nada. Foi a escolha dele. Sabe uma coisa que eu vejo em Deus? É que ele respeita nossas escolhas. Ele respeita. Se você quiser servir o diabo, ele vai te respeitar. Nós, seres humanos, às vezes insistimos com a pessoa, né? Queremos tão bem dela que a gente insiste, fala e quer, e às vezes a gente até é mal interpretado, né? Passa a nos odiar porque a gente insiste com a pessoa, mas eu não vejo Deus insistindo com ninguém. A pessoa quer, escolhe ele está ali de braços abertos e já era. Mas se a pessoa escolhe virar as costas para ele fica triste, né? Ele sente a dor da rejeição, a dor da perda, mas ele respeita. Forte, né? Respeitar a escolha dos outros. Temos que ser assim também. No 12. Aliás, desculpa. No 14. Ide clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme a tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre nesta vez. E tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se reuniram e se acamparam em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Que forte, né? Quer dizer, eles agora se voltam para Deus, mas tiveram que deixar seus ídolos, né? Ninguém que quer, né? A pessoa que quer uma resposta de Deus, não adianta ela continuar vivendo uma vida de pecado e ela querer uma resposta de Deus. Então ela tem que mudar, ela tem que deixar. De fato, ela tem que morrer para esse mundo, nascer de Deus, para que ela possa então servir somente a Deus. Juízes 11 agora. Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Então Jefté, ele era um bastardo, né? Porque ele foi um filho fora do casamento. Normalmente o bastardo ele é bem rejeitado, né? Principalmente nessa altura. Porque aqui no caso, a mulher que gerou Jefté era uma prostituta. Mas olha que interessante, né? Jefté nasceu fruto de um pecado, de um erro. Mas ele fez a diferença e a gente vê isso até em Hebreus. Diz assim 2.
Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filhos de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíram com ele. O comentário do bispo diz: Jefté, embora fosse um homem guerreiro e corajoso, havia nascido dentro de um contexto familiar desajustado. Ele era filho de uma prostituta, por isso foi rejeitado e sofreu hostilidade, a ponto de ser expulso de casa pelos próprios irmãos. Jefté vivia numa época em que imperavam os preconceitos, por isso ele tinha tudo para fracassar. Mas o que para os homens foi tido como algo negativo, para Jefté contribuiu para torná-lo vitorioso. Ele figura na galeria dos heróis da fé, junto com Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros homens valorosos. Está em Hebreu 11, como eu havia dito. Então, quer dizer, o meio onde ele vivia não fabricou ele um produto estragado. Pelo contrário, a circunstância que ele viveu, né, da rejeição, de ser filho de uma prostituta, de ter que sair e viver com homens levianos, quer dizer, tudo isso apenas contribuiu para fazer dele um homem de Deus. Quer dizer, levou ele para o altar de Deus. Quer dizer, os problemas, ele nos aproximam de Deus ou vai nos afastar de vez. 4. E aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e ser o nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. O comentário aqui do 6 diz: ser o nosso chefe. Mesmo rejeitado, distante, Jefté reuniu forças para continuar na fé e vencer. Agora, aqueles que outrora o rejeitaram precisavam da sua ajuda para lutar contra os moabitas. Infelizmente, muitas pessoas, em meio às dificuldades, rendem-se ao completo fracasso. Por não suportarem lidar com a dor do desprezo e do abandono, sucumbem à depressão, à marginalidade, aos vícios, às mágoas, ao isolamento e etc. Elas não conseguem superar seus traumas, porque não recorrem ao Senhor. Se recorressem, receberiam novo ânimo e poder para resistir a qualquer adversidade. Quer dizer, a gente pode falar assim que Jefté, ele fez do limão uma limonada, né? Então ele aproveitou aquela situação, se fortaleceu com ela. O problema da pessoa que não consegue fazer isso, do limão uma limonada, é porque ela fica presa ao passado. Então, a cabeça dela fica presa àquele sentimento. Porque me rejeitaram, porque eu sou filho de uma prostituta, meu pai não me quer, eu nasci, por que eu nasci, para que nasci, eu sou um fardo, eu sou um erro, enfim. Então ela fica se vitimizando na situação e ela não sai daquilo. Então ela vai ficar vivendo no passado dela. Então quando a pessoa ela supera, bom, sou filho de uma prostituta, eu nasci errado, sou rejeitado, bom, mas eu não preciso viver assim. Vou viver, então, vou agradar a Deus, vou ser o melhor no que eu faço. Então, essa pessoa se supera, ela vence, ela se torna diferente. Foi o que Jefté fez. Olha o 7. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiaste a mim? E não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim, quando estás em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe? O comentário diz: vós serei por chefe? Jefté havia sido expulso da própria casa e excluído da sua família. Mas, quando os amonitas atacaram o povo de Israel, os líderes da cidade logo se lembraram dele e lhe imploraram para
comandar o ataque contra os inimigos. Mesmo injustiçado, Jefté manteve sua fé, valentia e ousadia. Com essa qualidade, ele se tornou o líder do povo, e principalmente daqueles que o desprezaram e lhe fizeram mal. Isso mostra que a rejeição e as injustiças não nos impedirão de alcançar as promessas de Deus. Ao contrário, se mantivermos a confiança de que o Senhor é conosco, Ele nos tirará do estado de humilhação e nos honrará para que possamos socorrer até mesmo aquele que nos desprezam. O Altíssimo escolhe aqueles que são considerados desprezíveis no mundo para envergonhar aqueles que acham que são alguma coisa. Eu entendo também da seguinte forma, né? Às vezes a pessoa te injustiça, ela causa o mal, ela faz até danos a você. Mas depois, Deus vai permitir que essa pessoa venha viver alguma situação e ela vai ter que recorrer a você, pedir a sua ajuda. E é nessa hora que você mostra o seu caráter de cristão verdadeiro em ajudar aquele que tanto te fez mal. Porque se você for nascido da carne, meu caro, você vai aproveitar para pisar. No 10, e disseram aos anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. O comentário do 10 diz: o Senhor será testemunha. Isso significa que Deus sabia tudo sobre o acordo entre as partes. Assim, os anciãos jamais poderiam anular o pacto ou alterar as condições. O Altíssimo também tem sido testemunha do fracasso, do sofrimento e dos pecados escondidos de muitas pessoas. No entanto, o que ele mais deseja é testemunhar a nossa fé, a nossa confiança na sua palavra, o nosso arrependimento, a nossa vitória e os nossos passos rumo ao reino dos céus. Então, eu acho isso aqui muito forte, né? A nós considerarmos, então, Deus e colocar Ele sempre à frente. No 11. Assim, Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Restitui-me agora em paz. Porém Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Ouviu também ao rei dos Moabitas, o qual igualmente não consentiu, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojou-se além do Arnon. Porém, não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe Israel: deixa-nos, peço-te, passa pela tua terra até o meu lugar. Porém Sion não confiou em Israel para este passar nos seus limites. Antes, Sion ajudou todo o seu povo, e se acamparam em Jaza, e combateu contra Israel. E o Senhor, Deus de Israel, deu a Sion com todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu, e Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. Então, esse rei aqui, ele tomou uma má escolha, né? Agora, outra geração se levantou e quer reaver o que um dia foi deles, mas Deus havia tirado das mãos deles, né? Deus não queria destruir aquela nação, mas eles se entregaram nas mãos do povo de Israel. No 22. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel,
e os possuirias tu? Não possuirias tu aquilo que Quemós, teu Deus, desapossaste de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda maior do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, e nas suas vilas em Aroer, e nas suas vilas em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que o não recuperaste naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usaste mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe enviou. Então, mais uma vez, aquelas pessoas não estavam dando ouvidos, né? Eles queriam evitar aquela guerra. E ele estava falando a história, né? A razão por que eles habitavam naquela terra e que eles já não tinham mais direito a ela. Mas não quiseram dar ouvidos. No 28. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispa, de Gileade, de Mispa, de Gileade passou até os filhos de Amon. Então sabe o que eu entendo? Quando você tem uma luta qualquer, né, numa situação que você está vivendo, com seu filho, seu marido, em casa, no trabalho, consigo mesmo, quando você decide entregar-se por completo a Deus, é isso que acontece. O Espírito de Deus se aposta de você e você tem força para vencer. Tem pessoas que estavam tão endividadas, tão destruídas, mas ela por alguma razão recebeu uma direção, uma luz e elas saíram daquela situação. Agora o 30. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. O comentário diz: o voto que fosse feito perante o Senhor tinha mais valor do que um documento registrado nos dias atuais. Era uma prática comum fazer votos a Deus, lhe prometendo algo em troca de prosperidade e vitória. Mas Jefté foi precipitado ao fazer seu voto. Ele prometeu que após a vitória sacrificaria em holocausto aquilo que primeiro saísse à porta de sua casa. Para sua surpresa, foi a sua única filha. O Altíssimo jamais desejou ser adorado com sacrifícios humanos. Por isso a atitude de Jefté não foi influenciada por ele. Quer dizer, está lá em Deuteronômio 18, 10 ao 12, fala sobre a oferta, o sacrifício. Muitos estudiosos acreditam que o sacrifício dessa jovem se limitou à consagração total de sua vida a Deus. Isto é, ela viveu num celibato, servindo às necessidades do tabernáculo. Até porque eu penso também que se Deus aceitasse o sacrifício daquela menina, ele estaria então se igualando aos deuses daquela época, que aceitava sacrifício de crianças. 32. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minete, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois Jefté a Mispa, sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças, e era ela a única filha, não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: meu pai, tu abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim conforme o que saiu da tua boca, pois o Senhor por ti executou vingança contra os teus inimigos, os filhos de Amon. Então essa menina era da fé também. Olha que herança, né? Herança da fé que Jefté também passou para a filha. Apesar de Jefté ter sido, né, rejeitado e tudo, ele criou a filha dele com muito amor e carinho e transferiu para ela uma fé, né? Então,
Olha que fé que ela também teve. No 37, disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, a qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem. E daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefité, o gileadita. Como o bispo então mencionou, certamente ela não morreu sacrificada a Deus, mas o voto dela fez ela então não conhecer nenhum homem, né? Ela não se relacionou, ela não se casou. Então ela morreu virgem, como ela mesma falou ali, que foi lamentar a sua virgindade. Quer dizer, ela nunca poderia ser uma mãe, ela não poderia se casar com ninguém, ela não poderia gostar de ninguém. Então, o sacrifício maior foi ela, né? Ela foi sacrifício. Ela viveu sacrificando. Então, uma oferta viva também. Infelizmente, foi um voto precipitado que Jefté teve. Mas, enfim, Deus livrou e ele cumpriu o voto. E ela foi fiel também ao voto do pai. Quer dizer, uma mulher de muita fé também. Tá certo? Que Deus abençoe você. Não esqueça, faz seu comentário sobre o que você aprendeu ou algum testemunho, ou se isso está te ajudando, né? E manda esse vídeo para mais pessoas. Vamos espalhar o evangelho do Senhor Jesus para quantas pessoas forem possíveis, tá bom? Que Deus continue abençoando você sempre.